Isso que eu fiz até agora, você vai usar para o bolo redondo, para o bolo quadrado, para o bolo em formato do que você quiser. O que eu gosto desse bolo, e falei tanto no começo da estrutura dele, é porque na hora que você esculpir, ele não é um bolo que vai esfarelar e vai cair, tá? Mas aí, geladinho aqui, tá firme. Mas na hora que você tira da geladeira, cobriu com a pasta e tudo, levou para o cliente, ou o cliente veio buscar, na hora que o cliente colocar na mesa, vai ficar lá, tirou foto, na hora que for servido, o bolo já não tá gelado mais. Ele volta à temperatura ambiente, o bolo fica fofo, gostoso, como se tivesse sido feito agora. E o buttercream também, ele volta à temperatura ambiente, igual manteiga, que se tiver na geladeira é difícil de passar na torrada e não é gostosa. Mesma coisa com recheio à base de manteiga, um bolo à base de manteiga. Se tiver duro, não vai ser gostoso. Mas até a hora que chegar na mesa do seu cliente e até a hora de servir, ele já voltou à temperatura ambiente. Vocês não podem colocar aqui bolo com pasta na geladeira por uma série de questões, mas eu sugiro que até a cobertura com ganache vá para a geladeira sempre. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês tiram, deixam o bolo voltar à temperatura ambiente, a casquinha do ganache vai estar firme o suficiente para segurar a pasta, tá bom? Como é que eu faço? Esse bolo, ele tá aqui, redondo, tem uma rebarbinha aqui de buttercream que eu vou colocar para dentro. Tá? Isso aqui não necessariamente você precisa se preocupar. Quando você lá com a manga faz o redondinho, se você só tomar o cuidado de não passar da lateral, você não precisa se preocupar com isso. O bolo, você viu que desandou aqui, saiu do papelão? Não tenha medo, é só bolo, tá? Levanta, põe a colinha do buttercream e põe o bolo de volta. Eu não sei se vocês conseguiriam segurar um bolo assim dentro da receita aí que vocês estão acostumadas a trabalhar. Talvez o bolo não seja tão firme. O meu, como eu conheço bem e eu sei da estrutura dele, não tem problema. O ideal, lógico, é que é botar a colinha do buttercream antes, mas não colou, levantei o bolo. Vocês viram aqui, tá? Não teve edição. O ganache, eu gosto de trabalhar também no bico. É um bico menor do que o bico do recheio, simplesmente porque a distância que eu preciso do ganache é menor, tá? Pode trabalhar com a espátula, assim, em cima do bolo? Pode. Uma coisa aqui que é importante, e até vou fazer nessa primeira camada aqui, só para vocês verem. A primeira camada de cobertura de qualquer bolo, lá fora em inglês, ela é chamada de crumb coat, que nada mais é do que uma cobertura de migalhas, tradução literal. Então, eu estou trabalhando com uma espátula pequena por preferência. Se você gosta de trabalhar com uma espátula maior, trabalhe. O importante é que, você está vendo o movimento que eu estou fazendo? Eu não estou tentando carregar o ganache assim, todo para lá e para cá. Não precisa formar, não é isso. É que assim, eu estou aos poucos apertando o ganache para dentro do bolo. Essa é a primeira camada, é a camada que eu comentei que chama camada cobertura de migalhas. O que acontece? Essa cobertura, ela não é necessariamente a cobertura que você vai usar para pôr a pasta. Essa cobertura do ganache, a primeira, ela só vai servir para segurar as migalhas dentro. Por quê? Porque eu vou por várias vezes voltar com a espátula para alisar. Se eu não faço essa proteção da migalha, quando eu aliso, se eu tirar um pouco do ganache e tem migalha naquele ganache, eu colocar de volta na minha tigela, eu perdi aquele ganache. Se eu mantiver o ganache limpo de migalhas, sobrou, eu ponho na geladeira, ou ponho no freezer, ou enfim, uso para o segundo bolo, né? Então temos que tomar cuidado aqui também com o porquê das coisas. Eu vou continuar fazendo isso aqui, mas uma coisa que eu quero que vocês vejam, não é uma camada bonita, tá bom? Porque vai misturar um pouco do recheio, você vai ver que tem barriga. A impressão que eu tenho, eu posso não ter certeza, mas a impressão que eu tenho
é que quem hoje em dia tem trabalhado com ganache, tem deixado uma cobertura assim bem fina, como essa aqui. Se eu colocar uma camada fina de ganache e colocar pasta em cima, a pasta não esconde imperfeição. Aliás, pasta grossa é a pior coisa que você pode fazer. Se o seu bolo está despencando, se o seu bolo está caindo e está com a estrutura errada, a pasta grossa só vai piorar. Porque quanto mais peso você colocar no seu bolo, pior fica, tá? Essa camada poderia ter sido feita com um ganache um pouquinho mais líquido. E qual que é a vantagem? Seria mais fácil de penetrar na camada do bolo. Não estou preocupada neste momento que o bolo fique retinho, não estou. Lógico que eu não vou deixar um calombo aqui, porque depois é difícil de eu consertar. Mas nesse momento eu não estou preocupada que o bolo fique perfeito. Eu só quero realmente, como a camada, o nome diz, que as migalhas fiquem lá dentro. Esse bolo, isso aqui, cheio de migalha, não volta para a tigela, tá bom? Esse aqui, se sobrou limpinho, eu vou guardar. Esse bolo vai voltar para a geladeira. Se você tiver com pressa, você pode colocar um pouquinho no freezer. Mas se você quer que o ganache endureça, você não quer que o bolo inteiro fique congelado, tá? Porque daí, se o bolo estiver congelado, a próxima camada do ganache congela na hora, você não tem tempo para espalhar. Vou colocar esse bolo na geladeira um pouquinho e daqui a pouco eu volto para mostrar a próxima etapa. O que acontece se eu cobrir com a pasta agora? Com esse monte de imperfeição aqui. Ou eu vou recorrer a uma pasta grossa, já falei que não dá certo, ou vou colocar uma pasta fina e o acabamento do meu bolo vai ser todo como tudo isso aqui que vocês estão vendo de feio. Essa é a parte mais importante do bolo. Você está usando um bolo que tem uma estrutura correta, você está usando um recheio bem feito, uma cobertura bem feita. Perca o seu tempo nessa hora, porque a cobertura com pasta vai ser muito mais fácil. Eu gosto de usar manga com bico, estou usando um bico perlé menor. Simplesmente porque a distância entre o papelão e o meu bolo é menor. E lembra que eu falei não pode fazer grossa, porque senão daí desmonta. Simplesmente porque se eu pegar a espátula, dá muito mais trabalho, entendeu? Isso aqui, vou fazer exatamente como eu faço lá no meu ateliê. Eu estou ensinando todos os segredos para vocês, porque eu quero que vocês façam, quero que vocês tenham sucesso. Façam o bolo, tirem foto, mandem para mim. Eu tenho o maior orgulho das minhas alunas, então estou aqui ensinando todos os segredos, tá? Qual que é a vantagem de usar a manga? Primeiro, não fiz sujeira até agora. Segundo, eu estou colocando mais ou menos a mesma quantidade de ganache nas laterais, e aí fica mais fácil o meu trabalho. Posso vir com uma espatulona ou uma espátula pequena. Às vezes eu trabalho com várias, assim, às vezes eu gosto, sei lá, às vezes eu quero, enfim. Essa hora tem que ser uma hora que você esteja trabalhando de maneira confortável, tá bom? Porque isso aqui é o segredo do seu sucesso, se você fizer todas as etapas até agora. Lembra que eu falei que esse ganache não vai para aquela tigela? Por quê? Porque eu quero garantir que só volta para aquela tigela o ganache que estiver limpinho, sem espátulas. Eu tenho várias. Essas aqui são retas, são de plástico. Isso aqui não é uma espátula de confeiteiro, isso aqui é um negócio de material de construção pro pedreiro passar argamassa na parede. Lógico que eu nunca usei para argamassa na parede, mas não fica presa a comprar material de confeitaria em loja de confeitaria. Lógico que tem, mas não tem desse tamanho. Sabe para que eu uso isso aqui? Olha só, eu estou colocando a espátula, o ângulo reto da espátula não vai segurar o meu bolo, vai segurar o papelão. E aí eu vou usar o papelão como guia para fazer essa parte do ganache bem retinha. Eu tenho uma que eu gosto muito, que não está aqui comigo hoje, que é de metal. Ela é mais ou menos desse tamanho,
de metal. Eu vou fazer aqui com vocês, eu vou mostrar a técnica da água quente. Se vocês tiverem uma espátula de metal, melhor ainda. Pode usar a espátula, Cris? Pode, mas você não vai ter o ângulo reto, tá bom? E assim, isso aqui, eu gosto de trabalhar assim, não sei se para vocês isso aqui é meio torto, mas para mim é fácil. Mas normalmente quando você trabalha assim, você não vai conseguir que fique retinho, tá? Então, procure uma espátula que seja, eu chamo isso aqui de raspador. A gente poderia, de repente, usar um raspador de chocolate, só tem que tomar o cuidado que, se não tiver o ângulo reto, você tem que garantir que a sua mão está firme, tudo bem? Se tiver o ângulo reto, melhor ainda, a sua vida vai estar muito fácil. Aí eu posso usar ou essa de plástico, mas essa aqui é meio grande para esse bolo. Isso aqui para aqueles bolos de grandões, assim, que você não sabe como é que foi feito com isso aqui. Ou com qualquer outra parecida, mas seja flexível para usar materiais que podem ser adaptados para a confeitaria. Olha só, eu estou alisando. Até agora eu não encostei no bolo, tá bom? Isso aqui eu só encostei no papelão, aqui. O que eu faço? Por exemplo, tá vendo que tem um defeito aqui? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse defeito do jeito que tá. Na verdade, esse defeito é um pedacinho de ganache. Vamos ver se vocês conseguem ver. Que tá durinho, entendeu? E aí, puxou, fez uma marca. Eu não vou brigar com esse problema. Eu vou terminar o que eu fiz, ponho na geladeira ou no freezer para assentar ali, depois eu venho com uma camada por cima. Aqui eu não coloquei nenhum ganache por cima, lembra? Por quê? Tá vendo essa sobra? Eu vou puxando para dentro. Essa vai ser a última camada de ganache que eu vou fazer? Não. Não tem prática? Aí sim, ainda mais que você tem que ter paciência, tá? Faz aí, tenta no bolo do filho, da família, do amigo, do vizinho. Não vai tentar direto no bolo do cliente, porque aí a pressão para dar certo vai ser muito grande, tá bom? Então, ó, deixei mais ou menos reto, tem a imperfeição aqui que eu vou consertar daqui a pouco, ele volta para a geladeira, firma o ganache, e aí eu faço isso mais uma vez, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom, tá aqui, tirei da geladeira, gente, também não vou apertar o dedão lá dentro, estragar, mas ele tá duro, tá vendo? É isso aqui que segura a pasta, não é o bolo. Poderia usar esse aqui para cobrir a imperfeição, só que ele já endureceu. Então, ou eu vou colocar isso aqui por uns 15 segundinhos no micro-ondas, ou eu vou usar o que já está na minha manga mesmo, que já está macio. Aí é que eu vou cobrir a imperfeição. Eu não preciso necessariamente fazer toda a volta como eu fiz da primeira vez. O que eu vou olhar agora? As imperfeições. Vou cobrir aqui as quinas. E aí eu vou abaixar. E não vou olhar para o meu bolo de cima. Eu vou olhar para o meu bolo daqui, ó. E aí é que eu vou ver se está reto. Se essa parte do bolo, se isso aqui não estiver reto, o seu bolo está torto, vai aparecer mais. Tudo que você colocar na pasta americana, se o bolo não estiver perfeito, aparece na pasta. A pasta é muito boa para muita coisa, mas ela é ingrata para algumas coisas. Ela é cruel, vai aparecer. Olha aqui, ó, o que eu achei. O raspador de chocolate, que para mim parece raspador de parede, de tinta. Não tem o ângulo reto, certo? Então eu vou tomar cuidado agora, porque se eu apoiar a quininha aqui, ótimo. Se eu apoiar aqui, ou se... Então esse aqui tem um pouco mais de cuidado do que o meu, entendeu? Mas aí, ó, é a mesma coisa, tá? Não tenta tirar de uma vez, não faça isso. Não vai. Pode estragar o seu trabalho. E nessa altura você não quer, né? Você não quer que estrague mais. Você quer que agora esteja pronto para você cobrir com a pasta. Ui, dancei aqui. Faz sujeira, gente? Faz. Essa sujeira não tem
não estamos escondendo das câmeras, tá aqui. A sujeira, gente, é bolo, a gente está trabalhando. Mas eu gostaria que vocês tivessem visto e conseguissem perceber que dá para trabalhar com bolo de verdade, não precisa necessariamente trabalhar com bolo falso, se não quiser, lógico, e que dá para fazer um trabalho que vai ser de qualidade, retinho e que vai ser gostoso, tá bom? Essa hora aqui, ó, vou alisando, e aí se vocês ficassem aqui comigo assim, em tempo real, vocês iam ver que eu vou alisar esse bolo várias vezes. Nessa hora, como falei, estou repetindo porque é importante. Eu acho que vale a pena insistir nessa parte aqui, tá bom? Isso aqui, esse ganache, eu estou colocando aqui porque eu não quero sujar o meu outro, mas como eu coloquei aquela camada lá atrás, que segura as migalhas, eu tenho quase certeza que não tem migalha aí, tá bom? Eu gostaria de fazer com a minha espátula de metal, mas não vai dar. Mas eu vou fazer com essa espátula pequenininha aqui, porque eu quero que vocês vejam. Fiz o bolo, fiz direitinho como a Cris falou, montei, tá retinho, tá. Tá perfeito? Não tá. Não tá perfeito. Ele tá bem bacana. Na verdade, se você cobrir assim, não vai ser nem tão ruim, mas a Cris é chata, gosta de fazer o negócio perfeito. Eu vou usar essa espatulinha pequena, só porque tá aqui na minha mão. Pode usar maior, enfim. Lembra do ângulo reto, essa é a parte. Só que é água quente. Posso usar a água quente da torneira, Cris? Não. Sabe por quê? Porque a água quente da torneira não é fervida. E agora você não quer colocar nada em cima do seu ganache que possa comprometer a qualidade do seu bolo, né? Então, venho aqui, ó, papel toalha, venho aqui, estou esquentando a espátula na água quente, seco, essa água está fervida, então não tem problema de contaminação, e aí eu venho com a espátula quente e vou tirando quase nada de ganache. Na verdade, eu estou usando o calor da espátula para alisar o ganache. Aí, posso retirar aqui o excesso, volto aqui e vou fazendo quantas vezes for necessário. E aí vou alisando, até a hora que o meu bolo parecer, ele estiver perfeito a ponto que você olha e fala assim, isso aqui não é bolo, isso aqui é um isopor coberto. Essa é a hora que você vai parar. Como é que eu monto? Vocês podem usar o que vocês usam na vida de vocês. Eu uso um canudo. Esse canudo, vamos ver se dá para ver, vamos tentar, no branco será que dá? Não, vamos no amarelo aqui. Eu vou colocar aqui em cima do amarelinho, vamos ver se vocês conseguem ver. O diâmetro desse canudo é um diâmetro grosso. Não importa se vai ser exatamente igual, desde que você entenda o porquê. Se for de palito, não vai estar oco, se for de caninho de PVC, enfim. O importante é vocês entenderem por que eu uso isso aqui e não uso palito. Porque se eu pegar uma tesoura, ou se eu pegar uma faquinha, ou se eu pegar uma serrinha e cortar o palito e não tiver exatamente um ângulo reto, tiver pouca coisa inclinado, quando você inclina um pouquinho, inclina outro pouquinho, o bolo cai. Ainda mais dependendo da condição que você tem de rua, de estrada, de quanto tempo vai levar para transportar o bolo. Então é importantíssimo que o ângulo do palito, se for madeira, seja reto. E tem que ser todos do mesmo tamanho. Como é bem difícil você conseguir todos do mesmo tamanho num ângulo perfeito, eu uso o canudo. Porque eu tenho, tá? E porque eu posso cortar com uma tesoura normal sem problema nenhum. Como é que eu vou fazer? Eu vou enfiar o canudo aqui e vou cortar? Não. Por quê? Porque eu vou colocar mais de um e eu quero que eles sejam do mesmo tamanho. Então, o que eu faço? Esse bolo é pequeno, então não precisa de tanto, mas vamos supor que esse seja o bolo de baixo, tá? Esse aqui normalmente é o meu andar de cima, mas vamos supor que seja o bolo de baixo. Pega um palito qualquer, enfio aqui. Se o seu bolo não está retinho, você vai pegar a parte mais baixa do bolo.
Porque a parte mais alta é melhor assentar um pouquinho com o peso do bolo de cima e a parte mais baixa segura. Porque se você colocar na parte mais alta, você vai ficar ou com o palito sobrando ou vai ficar torto. Coloquei o palito, meu bolo tá retinho, então não tem problema. Pega uma canetinha qualquer, um lápis, grafite não é comestível, mas também não é tóxico. Venho aqui, girando esse palito, eu marco a altura do bolo. Na hora que eu tiro, eu tenho uma marcação aqui do lápis, da caneta, do que foi que eu coloquei. Eu uso essa marcação para cortar o meu canudo. Se vocês forem cortar palito, aí vocês têm que se preocupar um pouquinho mais em pegar essa marcação, transferir para outra marcação, para fazer uma marcação no seu palito e você vai cortar. Mas para mim é super fácil, porque daí eu venho aqui com uma tesoura qualquer, ângulo reto, corto. Sempre voa. Deixa voar para longe do bolo, tá? Não vai deixar cair no bolo. Eu vou colocar, sei lá, eu vou colocar 3, só porque eu quero que vocês entendam o conceito, mas nesse bolo não precisa 3, tá bom? Eu tenho ou eu posso vir com a mesma marcação aqui, ou eu posso vir com esse, ponho tudo na mesa, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ponho na mesa, venho aqui com a tesoura e corto. E deixa voar para o lado de lá, tá bom? Faço mais um. Lembra, tô fazendo 3 porque isso aqui eu tô fingindo que é um bolão, tá? 3 por quê? Porque é como qualquer tripé. Você coloca 2, cai pra lá e cai pra cá. Se você colocar 4, segura bem, mas às vezes 4 é demais. Lembra que toda vez que tem isso dentro do bolo, independente se for canudo, palito, você tá perdendo fatia. Então, você quer colocar o máximo que segure o bolo com a menor perda de fatia. Aí eu só venho aqui e enfio lá dentro. Venho aqui, enfio lá dentro. E venho aqui e o último. Lembrando que eles têm que estar todos retos. Agora, eu não vou ter um outro menorzinho aqui para mostrar. Mas vamos ver. Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um diâmetro menor, tá bom? Eu venho aqui em cima, montei o bolinho aqui em cima, do mesmo jeito que nem tá aqui, bolo, recheio, tal, ganache, fiz tudo exatamente igual. Eu pego o bolinho, venho aqui e coloco. Eu posso fazer a força que eu quiser aqui, ó, não afunda. Por quê? Porque eu tenho 3, o tripé, porque estão retinhos e porque o material do meu canudo é um material firme. Aí, eu posso fazer, na verdade eu cubro com a pasta antes, porque daí aqui quando eu faço a marcação, eu estou incluindo a altura da pasta, tá bom? E aí, lembra que eu falei lá no começo a importância de fazer no papelão? Por quê? Porque daí eu vou pegar esse bolo, vou pegar uma espatulinha assim, ó, vou pegar o bolo, vou levantar, vou vir aqui com o segundo bolo e tiro a espátula. E assim eu faço todos os bolos. Quando eu faço o bolo esculpido, você, o meu cliente, vê uma bolsa, vê um tênis, vê qualquer objeto. Eu vejo sempre um bolo de andar. Imagina que isso aqui é uma bolsa, sempre eu vou ter um andar de mais ou menos 10 centímetros com outro andar em cima. Sabe por quê? Eu faço um bolo para 50 pessoas, mas eu não fiz essa estrutura. Eu fiz só bolo, recheio, bem altão. Eu dou para o meu cliente, que não é uma pessoa da área, não tem prática, enfim. Ele pega uma faca, imagina uma faca, e corta o bolo lá de cima até lá embaixo. Imagina que esse bolo tem essa altura. Olha o tamanho dessa fatia. Quem é que come uma fatia como essa? Ninguém. Vai pegar isso aqui, vai colocar num prato. Se for uma pessoa um pouco mais, experiente, vai pegar essa fatia do prato e vai repartir. Se não, se der esse fatião aí para uma criança, come 10% da fatia, o resto ficou no prato. Não comeu, em vez de servir 50, 40 pessoas, ele serve 10, 20. De quem que é a culpa? Sua, minha. Porque, não tinha bolo suficiente. Tinha sim, você que não sabia cortar, cliente. Mas porque você não vai brigar com o cliente, você já faz a sua vida mais fácil ao preparar o cliente para cortar um bolo. Imagina isso aqui. Não precisa nem imaginar uma bolsa. Isso aqui é aqueles bolos altos hoje em dia, que você acha assim, que é um bolo de sei lá quantas alturas. Na
Na verdade é um bolo de 2 andares. Imagina que tenho aqui, ó, mesmo diâmetro e o outro bolo aqui em cima. Estão imaginando? Aí eu venho com a faca. Imagina que isso aqui é uma faca. O bolo tá aqui, a faca. O cliente vem e parte, todo feliz depois do parabéns. Parou aqui a fatia. Ele não consegue cortar até lá embaixo. Aí ele vem aqui, tira essa fatia, põe no prato. Essa fatia vai ter 10 centímetros de altura, que é o padrão que eu uso. Se você quiser um pouquinho mais baixo, um pouco mais alto, enfim, mas desde que seja igual. Aí partiu o bolo inteiro, serviu a primeira leva, vem aqui pode ser com a faca, com a espátula, tira isso aqui e corta o outro bolo. Então, o que acontece? O cliente serve todo mundo que você planejou. O bolo ele fica estruturado, porque independente do formato dele, ele tem o sistema interno de sustentação. Você fica feliz porque tudo deu certo, o cliente fica feliz que tudo deu certo, o bolo é gostoso e ele volta e ele compra mais. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tentei aqui dar o máximo de todas as dicas que eu podia. Tentei adaptar para os ingredientes daqui. Porque, independente de eu morar fora, eu sou brasileira e eu tenho o maior orgulho de ser brasileira. Eu acho que 90% do meu sucesso é eu ser brasileira e ser flexível e ter aquela coisa do brasileiro que quer fazer dar certo. Então, se eu posso passar isso para você e para você ter sucesso, venda muitos bolos. Se você quiser conhecer o meu trabalho, o nome da minha empresa é Berlioska Cake Boutique. Se você quiser conhecer a minha página no Facebook, e lá dar uma curtida na minha página, é facebook.com/berlioska. Lá tem um monte de fotos, tem muito mais material até do que no meu site. Vou ficar super feliz se você for lá e der uma curtida. Façam os bolos, mandem as fotos, eu tenho orgulho dos meus alunos e quero que vocês sejam muito sucesso. Se você gostou desses vídeos, se você gostou desse material, assina a revista. A Cake 2000 está tendo um trabalho muito legal que quer trazer conteúdo de qualidade para vocês. O site é cake2000.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, entre em contato com o pessoal e eu espero que vocês aproveitem.